Olá, saúdo a todos. Eu sou o pastor Reinaldo Littke, aqui da Comunidade Cristo de Porto Alegre, e quero agora transmitir a mensagem baseada na parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Mesmo aquelas pessoas que não lidam diretamente com a agricultura, sabem muito bem que com as modernas máquinas agrícolas, tanto as máquinas para preparar a terra, como as máquinas de plantio, é muito grande a chance hoje em dia de as sementes caírem em boa terra. Há maquinários excelentes para preparar a terra e também para plantar as sementes. Porém, sempre que eu leio a parábola do semeador, que está em Mateus capítulo 13 e também nos outros evangelhos, eu tenho em mente um outro quadro. Eu lembro da minha infância. Lembro do meu pai semeando trigo. Semeando trigo à moda antiga, lá no oeste catarinense. A mão cheia de trigo lançava a semente à terra, para que depois, com a enxada, ela fosse enterrada, para que pudesse germinar, brotar, crescer e produzir muitos frutos. E nesse jeito de semear, era muito comum que algumas sementes caíssem em solo duro, à beira do caminho, e eram comidas pelos pássaros. Que outras sementes caíssem em solo cheio de pedras, solo rochoso, germinassem, brotassem, porém com o calor do sol secassem. Também era comum que algumas sementes caíssem no meio do inso, no meio do mato, no meio dos espinhos, germinassem, crescessem, porém eram sufocados pelo inso. E outras sementes, enfim, caíssem em boa terra e produzissem bons frutos. Eu tenho a impressão que era mais ou menos esse quadro que o nosso Senhor Jesus tinha em mente quando ele contou a parábola do semeador. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele apresenta, na verdade, 7 parábolas. E elas são conhecidas como as parábolas do reino de Deus, ou parábolas do reino dos céus. Elas começam assim: o reino dos céus é semelhante a... Quando Jesus fala do reino de Deus, ele não se refere a um reino terreno, a um reino de poder e de comando aqui na terra, mas o Senhor Jesus se refere ao governo de Deus no coração do ser humano através da sua palavra. Repito isso, quando Jesus fala do reino de Deus, ele se refere ao governo de Deus na vida humana através da sua palavra. E isso torna a parábola do semeador de grande valor e significado para todos os tempos. Esta é uma parábola de fácil compreensão, até porque o próprio Jesus explicou a parábola. Ele nos disse que a semente é a palavra de Deus. Ele também nos disse que o semeador é o próprio Deus. E Jesus semeou abundantemente a palavra de Deus aqui na terra. E Jesus continua semeando a semente da palavra de Deus através dos seus servos, através das suas testemunhas, os cristãos em todos os tempos. E o solo? Bom, os solos são as pessoas. Ou dizendo isso de outro modo, o solo é o coração humano. E os solos são diferentes, porque a reação das pessoas diante da semente da palavra de Deus nos mostra que os solos são diferentes. Por exemplo, a semente que caiu à beira do caminho, em solo duro, e que foi comida pelas aves, identifica as pessoas que tiveram contato com a palavra de Deus, ouviram a palavra, mas a palavra não chegou ao coração. E facilmente foi tirada pelo inimigo Satanás.
A semente que caiu em solo rochoso, que brotou, cresceu rapidamente, mas que depois, com o calor do sol, foi queimada, ela identifica as pessoas que ouviram a palavra de Deus, a aceitaram com grande alegria, mas a fé não criou profundidade. E ela não resistiu aos problemas, não resistiu às tentações da vida e secou. Com a rapidez com que creram no Evangelho, também abandonaram o Evangelho. A semente que, por sua vez, caiu no inso, em meio ao mato, em meio aos espinhos, ela identifica as pessoas que ouviram a palavra de Deus, creram na palavra, que gostariam de seguir Jesus, mas que também não gostariam de abandonar seus próprios interesses, seus desejos e seus propósitos terrenos. É como disse Jesus, as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas, os interesses terrenos simplesmente sufocaram a semente da palavra de Deus. E a semente que caiu em terra boa, esta frutificou. E ela identifica as pessoas nas quais a palavra de Deus criou raízes e produziu frutos. Muito bem, uma vez definido este quadro, apresentado este quadro, nos perguntamos o que Jesus quer nos dizer com esta parábola, o que ele quer nos ensinar. Que nós classifiquemos as pessoas nestes 4 grupos? É claro que não. Esta não é uma parábola de julgamento. O que nós precisamos ter em mente e que Jesus quer nos lembrar é que, na verdade, Ele está preparando os seus discípulos e está preparando a sua igreja para semearem a palavra de Deus. Jesus mostra que nem todos vão aceitar a palavra. Jesus também mostra que os resultados nem sempre serão positivos e os seus discípulos e a igreja precisam estar conscientes. Porém, ao contar a parábola do semeador, Jesus mostrou que Deus é generoso em semear. Deus não despreza o solo duro, e Ele semeia ali também. Deus não despreza o solo cheio de pedras e com pouca terra, Ele semeia ali também. Deus não despreza o solo cheio de mato, de inso e de espinhos, Ele semeia ali também. Deus não limita a sua semente à terra boa. Deus semeia a sua palavra em todos os lugares, em todos os solos. E aqui está a primeira grande mensagem para a igreja. Ela precisa continuar semeando a palavra de Deus com a mesma generosidade, com a mesma persistência e com a mesma fidelidade de Deus, o semeador. Eu repito, não cabe à igreja classificar os solos, dizendo aqui vale a pena semear e aqui não vale a pena. À igreja cabe semear. Semear com criatividade, com fidelidade, aproveitando todas as oportunidades, inclusive este novo jeito de semear a palavra de Deus pelas redes sociais, com o auxílio da internet. A grande mensagem para os discípulos de Jesus e para a igreja está na primeira frase que Jesus citou ao nos transmitir a parábola. O semeador saiu a semear. É preciso semear. A segunda grande mensagem, ela diz respeito à semente, a palavra de Deus. A semente sempre é boa. A palavra de Deus é viva e eficaz, afirma o apóstolo na carta aos Hebreus. E Deus garantiu, através do profeta Isaías, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas prosperará, fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei.
Sabem, irmãos e irmãs, um dos grandes desafios do nosso tempo é identificar a boa semente da palavra de Deus no meio de muitas outras sementes que são lançadas na terra, que são ensinadas neste mundo. Não basta tomar uma Bíblia nas mãos e bradar palavra de Deus. O apóstolo João, no seu tempo, já advertiu a igreja dizendo: não deem crédito a qualquer espírito, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Com isso o apóstolo quis dizer: não aceitem qualquer ensino, não deem crédito a qualquer ensino, porque existem também falsas sementes, sementes prejudiciais. Uma das tentações do nosso tempo, e nós observamos isso, é de tentar modificar a semente. Tentar modificar a palavra de Deus para que ela se encaixe naquilo que o ser humano pensa e quer. Ou seja, tenta-se, e nós observamos isso nos dias de hoje, tenta-se adaptar a palavra de Deus ao pensamento humano. E aqui está um dos grandes equívocos. É a palavra de Deus que precisa dirigir e nortear o pensamento humano. E não podemos nós querer adaptar a palavra de Deus ao que o ser humano pensa e quer. É por isso mesmo que o apóstolo João preveniu a igreja, dizendo: provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Ou seja, analisem os ensinamentos. Estudem a palavra, analisem a palavra de Deus. E aí eu enfatizo a grande importância da congregação cristã, onde irmãos em Cristo se reúnem para analisar, estudar, refletir sobre a boa semente da palavra de Deus. E os frutos? Bom, precisamos também considerar os frutos. A verdade é que a boa semente da palavra de Deus, semeada no coração humano, ela prosperará e produzirá salvação. Ela levará o ser humano ao arrependimento e à fé em Jesus. Como lembra o apóstolo na carta aos Romanos, porque a fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. Esta semente da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, ela também vai produzir os chamados frutos do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, paciência, domínio próprio, frutos tão necessários e tão importantes no tempo em que nós vivemos. Esta mesma semente da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, também produzirá naqueles que a ouvem o consolo, a paz, a força e a coragem também para enfrentar este tempo difícil com o qual nós convivemos hoje. Em conclusão, irmãs e irmãos, mais 2 pequenos destaques. Não sei se você notou, mas nesta parábola, nós somos solo que recebe a semente. Mas você observou que nós também somos semeadores? Como semeadores, se Deus é o semeador? Sim, irmãs e irmãos, nós cristãos somos também a mão de Deus que lança a semente. Ou então nós somos a boca de Deus que anuncia a boa semente da palavra de Deus. É desafiador. Nós somos a mão de Deus, somos a boca de Deus para proclamar e semear a boa semente. E a segunda reflexão, com ela eu termino, porque Jesus terminou a parábola com esta palavra: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o desafio do nosso tempo. Ouvir, ler, estudar, analisar, conhecer a boa semente da palavra de Deus. Isso é desafiador, nós precisamos dedicar tempo para isso, precisamos investir nisso.
Que Deus nos ajude. Amém.